Profecias dos faraós, escondidas em plena vista. Nesta antiga maravilha, um código matemático que prevê o dia do juízo final. Neste livro, o aviso de uma força destrutiva além da Terra. Nestes símbolos crípticos, uma mensagem alertando que o nosso tempo acabou. Os hieróglifos do juízo final. Há milhares de anos, profetas mundo afora predizem o fim dos tempos. E muitos dizem que o apocalipse está próximo. Chamamos essas convergências teóricas entre as profecias de fim do mundo e os eventos atuais de o efeito Nostradamus. Como será o começo do fim? A 8 quilômetros do Cairo, eleva-se a maior realização do Antigo Egito. A Grande Pirâmide de Gizé. Esta última maravilha do mundo antigo foi construída 45 séculos atrás. Historiadores sempre acreditaram que era a tumba de um rei, mas alguns dizem que é muito mais. Um calendário do juízo final. Oculta em sua arquitetura, dizem eles, existe uma linha do tempo que termina nesta década. Seria um alerta do passado que quer falar conosco, ou nos avisar, ou nos aconselhar, ou orientar? Mas a Grande Pirâmide pode ser apenas uma manifestação dessa suposta profecia. Alguns acreditam que estes hieróglifos tirados de um texto do chamado O Livro dos Mortos também prevêem que o nosso fim está próximo. E alguns acreditam na existência de uma terceira fonte de profecias, um documento descoberto recentemente chamado Bíblia de Kolbrin. Alguns intérpretes acreditam que os antigos egípcios previram um holocausto nuclear. Outros, um cataclismo causado por uma força que está além do nosso sistema solar, em 2012. Mas todos concordam que o evento profetizado é iminente. As vozes da antiguidade estão falando conosco. E estão falando desesperadamente. Elas estão nos dizendo para ficarmos atentos aos sinais do arauto. Mas o que exatamente as antigas profecias egípcias dizem? De que maneira elas se comparam às profecias do fim dos dias de outras culturas, no decorrer dos milênios? Àquela dos maias, dos índios Hopis e do mais conhecido vidente de todos, Nostradamus. Uma das alegações mais extraordinárias em relação às profecias do Antigo Egito diz que a Grande Pirâmide previu os eventos do 11 de setembro. Eu acredito que esses antigos tinham conhecimentos ou sabedoria muito além dos nossos, que foram perdidos com o passar do tempo, mas esses conhecimentos, essa sabedoria, deu a eles a habilidade para construir esses tipos de monumentos. Poderiam os construtores das pirâmides ter previsto o 11 de setembro e projetado esta edificação notável como um aviso? A busca por evidências deve começar por um exame da arquitetura da pirâmide. Mas, por mais impressionante que pareça hoje, sua aparência não se compara àquela de outrora. Originalmente, a Grande Pirâmide era toda revestida de calcário branco com um alto grau de polimento. Quando o sol atingia essa pirâmide, acredita-se que a luz refletida seria tão intensa que poderia ser vista da Lua como uma estrela brilhando na Terra. Mas não é só o exterior impressionante da Grande Pirâmide que faz com que a sua estrutura seja tão incomum. Seu interior escuro também guarda surpresas. Você entra na pirâmide através de um túnel baixo, a passagem descendente. E então ela muda de direção e segue até o que chamamos de passagem ascendente, que então emerge nessa incrível grande galeria de 49 metros de comprimento e cerca de 7,5 metros de altura. Além da grande galeria fica o que hoje conhecemos como a Câmara do Rei.
Embora nenhuma múmia tenha sido descoberta aqui, um sarcófago de granito dentro da câmara levou a maioria dos especialistas a concluir que a Grande Pirâmide era a tumba monumental de um faraó e que seu corpo depois foi roubado. Todas foram construídas, segundo os egiptólogos, como tumbas de reis. Apesar disso, não existe nenhum texto egípcio que diga exatamente qual é a função dessa pirâmide. A ausência de qualquer texto especificando o propósito da Grande Pirâmide levou a especulações de que a sua verdadeira função é mais sinistra. Acredita-se que ela carregue uma mensagem profética, expressa em sua arquitetura. A teoria surgiu no século XIX, quando exploradores ocidentais se impressionaram com o detalhamento do projeto e a precisão da construção da Grande Pirâmide. A Grande Pirâmide não é só grandiosa porque é a maior. Eu costumo chamá-la de Rolls-Royce das pirâmides porque foi construída com grande precisão. Os blocos foram montados com uma precisão ímpar. De fato, existe um vão de menos de 1 milímetro entre cada bloco. E nem dá para inserir uma folha de papel entre eles. Exploradores britânicos dos meados do século XIX acreditavam que era possível que essa precisão arquitetônica fosse uma pista para um segredo surpreendente. Eles acreditavam que as dimensões da Grande Pirâmide podiam ser uma mensagem codificada em uma linguagem universal, a matemática. Um fato importante é que, já que o mundo consistia de tantas tribos diferentes que falavam línguas diferentes, só podia haver um meio para os antigos transmitirem informações, e era através da matemática e da astronomia. Cálculos intrigantes feitos pelos exploradores do século XIX pareciam sustentar essa teoria. Quando eles mediram da largura da câmara do rei e a dividiram pela raiz quadrada de π, chegaram a um número 365,24, que eles então associaram 365 dias e 1/4, que é a duração do nosso ano. Esses mesmos exploradores determinaram que o perímetro da Grande Pirâmide era de 36.600 polegadas. 36.600 é um múltiplo de 366. Novamente, praticamente o número de dias que existem em um ano. Eles então concluíram que os egípcios tinham usado uma unidade de medida quase idêntica à polegada atual, que acabou sendo chamada de polegada piramidal. Isso levou os pesquisadores a buscar correlações adicionais entre as dimensões da Grande Pirâmide e o mundo natural. Alguns suspeitavam que as passagens internas correspondiam à linha do tempo na história. A polegada piramidal é expressiva porque é uma ferramenta pela qual podemos medir significativos eventos na nossa história, sejam passados, presentes ou futuros. Embasados nesta hipótese, nos idos de 1870, os pesquisadores iniciaram uma análise cuidadosa do interior da pirâmide. E ao olhar a arquitetura e determinar onde houve uma mudança na construção da pirâmide, onde uma passagem começava ou terminava, eles descobriram importantes datas seculares ou religiosas. Para determinar se havia uma linha do tempo profética embutida na Grande Pirâmide, pesquisadores concluíram que seriam necessários 2 componentes importantes: um ponto inicial e um ano específico associado a ele. Se descer cerca de 12 metros, você vai encontrar 2 das chamadas linhas estriadas. São 2 linhas entalhadas no calcário, nos 2 lados da passagem, que parecem mesmo um ponto inicial. Ao mapear os movimentos das estrelas, os exploradores do século XIX determinaram que, ocasionalmente, a estrela polar lança sua luz no interior da pirâmide. Eles calcularam que a última vez que isso aconteceu foi em 2141 a.C., que se tornou o ponto de origem da linha do tempo. Avançando ao longo desta linha, pesquisadores então podiam procurar os indicadores dos eventos marcantes da história e além no futuro.
Se você começar nas linhas estriadas e começar a descer, a primeira grande mudança na construção é onde a passagem ascendente sobe. Nesse ponto, o ano é 1453 a.C., que muitos acreditam ser a época do êxodo dos israelitas do Egito. Enquanto continua a subir pela câmara, você chega a uma encruzilhada, ponto de entrada da grande galeria. E é nessa época que Jesus Cristo foi crucificado. Isso equivale a 33 depois de Cristo, segundo a teoria da polegada piramidal, a crucificação de Cristo. Segundo a teoria da polegada piramidal, a grande galeria abrange quase 2 milênios, e o ponto em que termina, no portal da Câmara do Rei, corresponde a 1914, o ano que testemunhou o início da Primeira Guerra Mundial. Finalmente, quando você mede o caminho até a Câmara do Rei, no fim da Câmara, temos a data setembro de 2001. 11 de setembro de 2001. Um evento que mudou o curso da história e que, para milhões, estabeleceu um tom sinistro para o início do novo século. Os antigos egípcios realmente previram esse evento fatídico e codificaram a sua profecia na Grande Pirâmide? Para os céticos, o fato de que a linha do tempo termine em 2001 invalida a profecia da polegada piramidal, já que o mundo não acabou naquele dia trágico. Mas aqueles que aceitam essa teoria argumentam que o 11 de setembro pôs em movimento uma série de eventos que culminarão na aniquilação nuclear mundial. No futuro, historiadores olharão para este dia e dirão: foi nesse dia que o Armagedon começou. Mas a Grande Pirâmide realmente prevê esse futuro apocalíptico? Céticos dizem que não. Se você começasse em um ponto qualquer, se decidisse arbitrariamente que 2141 era a data inicial, poderia seguir vários caminhos diferentes pela Grande Pirâmide. E dependendo do caminho que seguisse, obteria datas diferentes. Você pode chegar a qualquer data que quiser. Eu até poderia chegar à data de hoje, se seguisse uma determinada passagem e saísse num determinado lugar, e mostraria que hoje é o dia do fim do mundo. Mas ela tem seus defensores. Muitos ainda acreditam na polegada piramidal. Será que os construtores da pirâmide deixaram outras pistas para nos avisar que o nosso fim pode estar próximo? A profecia dos últimos dias teria sido preservada por uma irmandade secreta que existe até hoje? A Grande Pirâmide do Egito. Muitos acreditam que esta antiga maravilha não é a tumba enorme de um faraó, mas sim um calendário do fim do mundo. Dizem que as paredes de pedra destas passagens interiores foram projetadas com precisão matemática como uma linha do tempo profética, que sinistramente terminaria em setembro de 2001. Seria a Grande Pirâmide um aviso de que o 11 de setembro é o ponto de ignição histórico que provocará a destruição do mundo como o conhecemos? A Grande Pirâmide ainda tem profecias para nos revelar. E se decifrarmos essas profecias com antecedência, podemos associá-las a eventos e evitar possíveis desastres. Mas a suposta linha do tempo da pirâmide pode ser apenas uma, entre várias maneiras que os antigos egípcios nos transmitiram o seu aviso do final dos tempos. Alguns argumentam que uma irmandade secreta recebeu e guardou o conhecimento da profecia no decorrer das eras, passando-a adiante através de seus membros, uma ordem misteriosa, chamada maçonaria. Essas pessoas protegem conhecimentos antigos. Eu já comparei essa transmissão de conhecimentos antigos a um testamento. É um conhecimento que passa por gerações, por vidas inteiras, os indivíduos contribuem com sua parte e passam a informação adiante. Então existe um plano de longo prazo para isso. Alguns pesquisadores acreditam que uma corrente ancestral ininterrupta liga os maçons de hoje aos construtores da Grande Pirâmide. Eles afirmam que os antigos maçons, e não os egípcios, podem ter codificado a suposta profecia em seu projeto. Segundo essa teoria, os maçons então assumiram como missão passar o conhecimento da profecia para a nossa geração.
Mas muitos maçons dizem que essa especulação não tem fundamento. Existem muitas pessoas que se consideram especialistas em maçonaria, porque já leram vários livros e fizeram várias associações, e então chegaram às suas próprias conclusões de uma coisa ou outra. Não há problema algum nisso, mas fica no âmbito da especulação. É tudo adivinhação. Por séculos, a determinação com que os maçons mantêm esses segredos levou a especulações sobre o alcance de seu poder e influência. A sede dos maçons fica na cidade mais poderosa do mundo, Washington, a capital dos Estados Unidos. Alguns afirmam que os maçons manipulam secretamente as alavancas do poder no mundo moderno. Em seus rituais sagrados, alguns até enxergam conspiração. E em seus símbolos e imagens enigmáticas, que chegaram até o emblema dos Estados Unidos e a nota de $1, alguns veem planos dissimulados. Estaria o segredo da maçonaria enraizado na necessidade de proteger o conhecimento da profecia dos últimos dias, contidos no projeto da Grande Pirâmide? Seus membros insistem que são simplesmente uma irmandade baseada em ideais inicialmente formulados por associações de pedreiros medievais. Usando símbolos do antigo ramo de construção, eles usaram um edifício como metáfora para construir o caráter. Isso aconteceu porque eles estavam se esquecendo de sua ligação com Deus e sentiram que, tendo a maçonaria, seus membros evoluiriam e se tornariam seres humanos melhores, em vez de seguir apenas preceitos materialistas. Os maçons da atualidade dizem que parte do atrativo da Irmandade é um elo fraterno entre os maçons de hoje e seus ancestrais. Ligar o presente ao passado enriquece o significado de sua missão. Eles dizem que essa união não é literal, e sim figurativa, mas alguns pesquisadores argumentam que é baseada em fatos históricos. Os maçons da antiguidade viajaram até o Egito com o propósito de construir esse grande altar para Deus. Enquanto estavam no Egito, eles ensinaram aos egípcios os preceitos de Deus enquanto construíam a Grande Pirâmide. Mas aqueles que defendem que os maçons eram profetas também acreditam que eles tinham outro plano e que um código oculto na Grande Pirâmide pode ter sido apenas uma dentre duas maneiras criadas por eles para transmitir o alerta. A outra era transmitir verbalmente, em segredo, os conhecimentos antigos de uma geração a outra, até nos alcançar nos dias de hoje. Estariam os maçons protegendo um mistério de 5.000 anos? Nós não estamos tentando prever o futuro. Nós só estamos preservando uma sabedoria universal que pode ser passada de uma geração para outra. Eu mesmo, como maçom, passei muito tempo afirmando que não havia nenhuma conspiração na maçonaria. Eu já fui entrevistado muitas vezes. Já sugeriram que a conspiração existe e eu disse, não, ela não existe. E agora eu sei que existe. E as evidências em Washington, a capital, estão tão claras que qualquer um pode verificar por si mesmo. E são incrivelmente claras. Para alguns, o projeto urbano de Washington é a prova cabal de um plano maçônico secreto nos Estados Unidos. Dizem que o alinhamento das ruas e monumentos integra com astúcia símbolos maçônicos, como o emblema icônico da sociedade, o compasso e o esquadro. Mas qual é a importância disso, se é que existe alguma? Seria um truque de salão sem significado ou um sinal de que os maçons sabem mais do que afirmam? Havia um plano maçônico? Não, eu acho que não. Muita gente pode pegar um símbolo qualquer e então inventar coisas malucas sobre ele. Mas aí você para e diz, não tem nada de oculto lá, são só elementos urbanos. A cidade foi simplesmente projetada assim. Mas aqueles que acreditam que realmente existem símbolos maçônicos ocultos em Washington afirmam que essa pode ser apenas a ponta do iceberg. Uma pista de que os maçons têm um conhecimento secreto sobre o nosso fim iminente. Contudo, outros intérpretes dizem que estes símbolos, e não aqueles dos maçons, são a chave para decodificar a profecia do fim dos dias do Egito Antigo.
Nestes hieróglifos, eles veem um alerta para um desastre muito diferente de um pesadelo nuclear provocado pelo 11 de setembro. Se estiverem certos, um corpo celeste a 146 milhões de quilômetros da Terra provocará um cataclismo global final. Dizem alguns que a Grande Pirâmide é um calendário do fim dos tempos, avisando que o fim do mundo está próximo. Mas outros acreditam que não é essa estrutura monumental que contém a profecia dos egípcios, mas que ela está nestes símbolos minúsculos. Poderiam estes hieróglifos conter uma mensagem codificada, especificando como será o nosso fim? Alguns afirmam que os símbolos encontrados num reverenciado texto egípcio falam não de um holocausto nuclear provocado pelo 11 de setembro, mas sim de um desastre celestial. Textos adicionais revelam que os egípcios acreditavam que a Lua, o Sol, as estrelas e os planetas ditavam o destino do homem na Terra. Eles não observavam os corpos celestiais em busca de conhecimentos científicos. Eles os usavam para criar calendários, os usavam como cronômetro, os usavam no deserto para se orientar. Eles acreditavam que esses corpos celestiais eram divindades. E para eles eram as estrelas e a posição do Sol que controlavam e regulavam os eventos em Terra. Alguns pesquisadores acreditam que os hieróglifos nos alertam sobre um evento cíclico, ao qual os egípcios sobreviveram milhares de anos atrás. Eles teorizam que foi um fenômeno catastrófico provocado pelo Sol, tão destrutivo que apenas um punhado de pessoas sobreviveu. Aqueles que acreditam nessa teoria dizem que as pistas estão em como os egípcios usavam a astronomia para entender o seu lugar no cosmos. E para os egípcios, havia uma constelação essencial nesse entendimento, Órion. O motivo dos egípcios darem tanta importância a essa constelação era porque, além de ser bem clara e evidente, ela se elevava ao amanhecer, pouco antes da enchente. Para eles, era um sinal tranquilizador. Significava que a enchente do Nilo era iminente. O Egito Antigo dependia da enchente do Nilo para sustentar a sua agricultura, essencial para a sua sobrevivência. Isso levou o povo a criar um elo entre Órion e a deusa Osíris, que controlava todas as questões de vida e morte. Portanto, era bem provável que os egípcios procurassem nessa constelação os sinais de um apocalipse vindouro. Na mitologia egípcia, já que Órion estava ligada à morte, essa constelação também era um destino para os faraós depois de morrer. A maioria dos historiadores acredita que as pirâmides eram tumbas reais, projetadas para ajudar os faraós a chegar até Órion. A maioria dos monumentos no Egito Antigo, a maioria das tumbas e templos era voltada para o Nilo. Mas as pirâmides são voltadas não na direção do Nilo, mas sim voltadas para o céu. Elas são voltadas para o paraíso. Então, elas são uma ligação, elas formam um elo entre a terra e o céu. E o que elas fazem é fornecer um meio para o espírito do rei ir para o paraíso. Mas outros acreditam que as pirâmides estão voltadas para o céu por outro motivo. Eles alegam que os egípcios estavam dirigindo a atenção das gerações futuras para Órion, porque a constelação contém a chave para entender a profecia egípcia de um apocalipse celestial. Eles também teorizam que o alinhamento de 3 estrelas da constelação serviu como mapa para o posicionamento das 3 pirâmides de Gizé. Se você desenhar uma linha ao longo da diagonal das 2 maiores, o resultado é que a terceira, a pirâmide menor, está fora dessa linha. Está à esquerda. Por que existe uma pirâmide menor e por que ela está desalinhada? As estrelas no cinturão de Órion também estavam posicionadas assim, e já que as constelações representavam deuses egípcios e Órion era muito importante na mitologia egípcia, faz sentido eles terem usado isso como um modelo. Essa teoria de Órion é fascinante porque é um motivo das pirâmides terem sido construídas fora de alinhamento. Mas para outros, a importância de Órion na profecia egípcia do fim dos dias só fica clara nas páginas de um texto reverenciado, chamado de O Livro dos Mortos.
O Livro dos Mortos é o nome moderno que demos a uma coleção de encantamentos que os egípcios, na verdade, chamavam de o livro para sair ao dia. Os textos eram para auxiliar a transição para o pós-vida, o renascimento como espírito na próxima vida. O capítulo 17 do Livro dos Mortos parece descrever uma catástrofe global que aconteceu milhares de anos antes do surgimento do Egito Antigo. O desalento após um incrível horror do desastre catastrófico faz com que seja impossível que a população aterrorizada escape. Ao estudar outras partes do texto, alguns pesquisadores acreditam que esse desastre ocorreu quando Vênus fez um movimento específico através de Órion, que ocorreu pela última vez em 9782 a.C. E no texto egípcio, no capítulo 17 do Livro dos Mortos, existe um código que foi decifrado. E ele afirma que se Vênus repetir um movimento acima de Órion, esse será o ano do próximo cataclismo. Segundo as estimativas dos pesquisadores, acredita-se que esse evento celestial vai acontecer novamente no mesmo ano especificado nas profecias dos últimos dias dos maias, hopis, hindus e de outras culturas pelo globo. 2012. Poderiam os egípcios ser mais uma cultura antiga prevendo a nossa destruição por forças cósmicas nesse ano? Se diz que uma pista para a natureza desse cataclismo está contida na seguinte frase do Livro dos Mortos: Após a destruição, o velho leão se virou. Alguns interpretam a referência ao velho leão se virando como uma descrição da Terra sofrendo uma reversão cataclísmica em sua rotação. Eles acreditam que essa reversão pode ser causada por um fenômeno extremo, chamado reversão polar. Cientistas teorizam que uma reversão polar pode ocorrer quando o núcleo derretido da Terra muda de direção. Alguns especulam que isso provocaria deslocamentos abrangentes e repentinos na crosta terrestre. É neste momento que a gente imagina a crosta da Terra girando sobre o magma. O problema será quando a crosta física da Terra entrar em rotação. E é aí que a coisa vai pegar mesmo. Alguns acreditam que uma reversão polar na Terra pode ser provocada por grandes picos de energia repentinos no nosso Sol, na forma de grandes tempestades e erupções solares. O passado nos ensinou que existe um ciclo solar de 11 anos e que nós vamos chegar ao auge desse ciclo solar em 2012. E de acordo com uma série de estudos, esse próximo clímax solar será muito mais poderoso do que qualquer outro que já tenha sido registrado. Ainda assim, mais cientistas argumentam que os efeitos da atividade solar em 2012 estarão longe de ser catastróficos. O pior caso é termos alguns problemas com os nossos satélites. Nós temos muito mais satélites do que tínhamos no último clímax solar. E os satélites que temos hoje são muito mais sensíveis a danos por radiação solar. Além disso, a maioria dos cientistas diz que as chances de uma reversão polar iminente são astronomicamente baixas. Muitos concordam que as inversões polares podem ter sacudido a Terra no passado, mas que a mais recente ocorreu dezenas de milhões de anos atrás. Eles dizem que não existem evidências de uma reversão na memória humana que possa ter sido registrada pelos antigos egípcios. Se algo assim tivesse acontecido, estaria registrado nos núcleos de gelo, assim como nas amostras de sedimentos na costa da Nova Zelândia e em outras partes do mundo. E nenhuma dessas amostras indica que algo assim já aconteceu. Pesquisadores também questionaram o antigo texto egípcio sobre o qual a teoria da reversão polar é baseada. Hoje, muitos lerão esses textos e os associarão aos tempos modernos em termos de catástrofes e o fim dos tempos e as profecias, mas eu acho impossível associá-los porque eles não são específicos o suficiente. Isso é só uma interpretação. Ainda assim, existe a possibilidade de que os egípcios sabiam de um apocalipse séculos antes de seu próprio tempo e que calcularam que essa catástrofe global poderia nos atingir novamente no nosso.
Se eles testemunharam certos eventos, como chuvas de meteoros ou cataclismos, eles podem ter ficado muito assustados com isso, que de alguma maneira tentaram avisar os outros. Será que os antigos egípcios preservaram esse aviso em outros documentos, fora o Livro dos Mortos? Como nesse livro, que dizem estava perdido até algumas décadas atrás? Como a profecia de Orion, ele prevê um fim provocado por forças além da Terra. Ele fala de uma entidade que se dirige para a Terra, vindo dos confins do espaço, cujo nome é o Destruidor. Muitos estão convencidos de que, 4.500 anos atrás, os antigos egípcios viram o futuro e enxergaram o fim do mundo no nosso tempo. Mas existem muitas outras fontes da profecia e ainda se discute qual pode ser a mais precisa. Alguns acreditam que este livro pode ser a fonte mais confiável de todas. Ele se chama Bíblia de Kobrin. A Bíblia de Kobrin é uma antologia secular de 3.600 anos. A primeira parte foi escrita por volta da mesma época do Antigo Testamento. A Bíblia de Kobrin é um vislumbre das mentes dos egípcios que construíram as pirâmides. A Bíblia de Kobrin é composta por 11 livros separados, sendo que os 6 primeiros foram escritos pelos antigos egípcios e os outros 6 por sacerdotes celtas. A parte mais antiga foi escrita supostamente após o Êxodo, que alguns datam no século XV a.C. Esse foi um episódio fundamental na história hebraica, quando o profeta Moisés enfrentou o faraó egípcio e acabou libertando os hebreus da escravidão. Segundo a Bíblia de Kobrin, este evento deixou os egípcios desmoralizados. Seus deuses os haviam abandonado. Essa foi uma vitória sem igual dos hebreus. E eles só queriam entender o motivo. Então começaram a pesquisar todo o folclore e sabedoria que podiam encontrar nos domínios em que faziam comércio. E o que sobreviveu disso é a primeira parte da Bíblia de Kobrin. Se diz que a Bíblia de Kobrin foi descoberta no século XII na Inglaterra. Mas já que parece não existir nenhum manuscrito original, alguns duvidam de sua autenticidade. Assim como os defensores da teoria de Orion, os sectários da Bíblia de Kobrin dizem que ele alerta para um desastre celestial, talvez na forma de uma catastrófica reversão polar. Nesse caso, isso resultaria na extinção de talvez 90% da vida no planeta. Mas, de acordo com a Bíblia de Kobrin, a força extraterrestre que provoca o evento não é o Sol. Em vez disso, a profecia cita um misterioso corpo celeste chamado de o Destruidor. O texto diz que ele não colidirá com a Terra, mas passará perto o suficiente para provocar uma devastação global. Ele possui o seu próprio campo magnético, positivo e negativo. O planeta Terra também possui o seu próprio campo magnético. Ele nem precisa colidir, mas se passar raspando, pode literalmente causar elevações e reentrâncias na superfície. A Bíblia de Kobrin também conta como o Destruidor já passou pela Terra várias vezes. Segundo o texto, a última ocorrência devastou o Egito 3.600 anos atrás. Sua cor era viva e sua aparência flamejante, mutante e instável. E todos os homens concordam que era uma visão apavorante. O que realmente chamou a minha atenção na Bíblia de Kobrin é que os antigos egípcios nos contam que esse objeto voou pelo sistema solar muitas vezes antes e que 3.600 anos atrás foi um horror para eles. Mas os cientistas rejeitam essa afirmação. Os astrônomos já realizaram estudos de mecânica celestial suficientes para concluir que nunca houve nenhum evento assim, em momento algum na história humana. Os astrônomos estariam errados. Pode o Destruidor ser um planeta além daqueles conhecidos no nosso sistema solar, numa órbita longa e elíptica que passa próximo à Terra uma vez a cada 3.600 anos? Tal corpo já foi objeto de conjecturas por mais de 2 décadas após uma descoberta intrigante no início dos anos 80.
Havia muita preocupação em 1983, quando 2 astrônomos publicaram a sua descoberta de uma fonte de infravermelho. E naquela época houve especulações, não por astrônomos, mas por outros, de que esse era o planeta X, o 10º planeta. Nós acreditamos que esse objeto tem desde 4 vezes o tamanho da Terra até talvez alcançar o tamanho de Júpiter. Aqueles convencidos de que o planeta X existe e que está vindo na nossa direção apontam para mudanças astronômicas recentes, que eles afirmam ser o resultado de sua aproximação. Segundo dados de uma sonda da NASA, o Sol está mais ativo no hemisfério sul do que no hemisfério norte. A magnetosfera da Terra tem se enfraquecido e mudado, e na verdade está apontando para o sul. E inúmeras outras coisas que estão acontecendo revelam que existe algum tipo de perturbação lá fora. Se o planeta X existe e é o objeto ameaçador descrito na Bíblia de Kolbrin, quando ele terá o seu contato imediato catastrófico com a Terra? Esse texto enigmático descreve uma série de eventos que parecem anunciar um momento. 110 gerações passarão no Ocidente, e nações se erguerão e cairão. Homens voarão no mar feito pássaros, e nadarão no mar feito peixes. Isso tem tudo a ver com o aqui e agora. São aviões e submarinos. Uma geração pode estar entre os 35 e 40 anos. Então, se você multiplicar isso por 110, é possível que estejamos nesse período de tempo de 3.600 anos, enquanto se correlaciona ao aqui e agora. De acordo com a Bíblia de Kolbrin, eventos como estes são um sinal de que o retorno do destruidor é iminente. Mas cientistas garantem que o planeta X é uma fantasia. Astrônomos negam categoricamente a existência de um planeta X nas cercanias do Sistema Solar. Dispomos de muitos dados astrológicos, e se o planeta X realmente existisse, ele seria facilmente exposto. Nós temos dados suficientes acerca do movimento celestial de corpos no nosso Sistema Solar para excluir essa possibilidade. Apesar das evidências científicas do contrário, aqueles que acreditam na Bíblia de Kolbrin e no planeta X persistem em sua afirmação de que uma catástrofe extraterrestre ameaçará a humanidade no futuro próximo. Mas alguns afirmam que os antigos egípcios fizeram mais do que prever o nosso fim iminente. Eles também teriam preservado os meios para preveni-lo. A possibilidade pode depender de uma descoberta dramática, oculta sob o companheiro silencioso da Grande Pirâmide. A esfinge. Quer o apocalipse seja provocado pelo homem ou pela natureza, seus defensores estão certos de que as antigas profecias egípcias e os eventos atuais estão convergindo, e que a contagem regressiva para o fim dos dias já começou. Mas eles também sugerem que existe uma outra possibilidade. Isso é fascinante. São segredos que podem estar dentro da Grande Pirâmide, que ainda não foram descobertos e que podem dar à humanidade um novo significado para a nossa existência, nossa origem e para o nosso futuro. Alguns especulam que esses segredos estão numa câmara oculta dentro ou perto da Grande Pirâmide e que, passados mais de 4.000 anos, ainda não foram descobertos. Eles especulam ainda que os poucos que sobreviverão ao apocalipse poderiam se beneficiar dos tesouros que podem estar lá. Especulações sobre esses segredos vão desde registros que abrangem toda a história antiga até provas que uma civilização avançada mais antiga que a egípcia construiu a Grande Pirâmide. E se existe um salão secreto, muitos acreditam que o lugar ideal para procurá-lo fica próximo dos longos e estreitos respiradouros que se projetam a partir das câmaras interiores. Eles se chamam respiradouros e provavelmente não serviam para isso, mas ninguém sabe ao certo qual era seu propósito. Em anos recentes, robôs operados por controle remoto, usados por arqueólogos, se aventuraram até os extremos dos respiradouros e encontraram becos sem saída em portas pequenas. Ainda não sabemos o que está por trás delas. Então isso, para mim, é a coisa mais próxima da prova de uma existência de uma câmara secreta em Gizé.
Alguns arqueólogos acreditam que o maior segredo de todos está enterrado sob o imenso guardião da pirâmide, a Esfinge. As autoridades egípcias permitiram uma exploração usando métodos não destrutivos. Então, eles usaram sismógrafos e depois usaram radares. Isso prosseguiu até 1996, mais ou menos. E embaixo da pata esquerda, eles descobriram uma cavidade, talvez do tamanho de um closet. Mas ninguém jamais foi lá embaixo. Espero conseguir permissão das autoridades egípcias para pelo menos alguns pesquisadores para podermos ir lá embaixo, explorar essa cavidade e descobrir o que está escondido lá embaixo. Outros acreditam que uma câmara oculta está enterrada a quase 100 quilômetros das pirâmides e contém segredos que podem elucidar totalmente a profecia egípcia. Eles acreditam que ela está em algum lugar nas ruínas de um vasto complexo palaciano de 2 níveis, conhecido como o Labirinto. O renomado historiador grego Heródoto visitou o labirinto no século V a.C. e aparentemente ficou pasmo com essa maravilha estrutural, que era antiga, mesmo em sua época, ele escreveu. Se todas as grandes realizações dos gregos pudessem ser reunidas em uma só, ainda não se comparariam a este labirinto. Do mesmo modo, as pirâmides são indescritíveis, mas o labirinto supera as pirâmides. Embora escavações arqueológicas no século XIX tenham estabelecido a localização do labirinto, não resta praticamente nenhum vestígio dele. Contudo, algumas pessoas não pertencentes ao meio consideraram ainda uma possibilidade remota de que as escavações vão redefinir o nosso entendimento da profecia dos últimos dias dos egípcios. Dentro do labirinto, nós encontraremos coisas que nunca esperávamos encontrar. Nós encontraremos a prova de uma civilização evoluída que foi destruída por uma reversão polar. Mas alguns acreditam que a descoberta mais monumental pode ajudar a prevenir o cataclismo profetizado. Dizem que a chave pode se encontrar num dos maiores tesouros perdidos do mundo, o ápice, ou pedra angular da Grande Pirâmide. Ao olhar para a Grande Pirâmide, a primeira coisa que você notará de imediato é que ela não é pontuda no topo, como uma pirâmide deveria ser, mas o topo é plano, como se nunca tivesse sido terminada. A pedra angular é a parte mais importante da pirâmide. Ela pode ter sido roubada, perdida ou destruída. E talvez seja fantasia minha, mas eu acredito que ela será descoberta e que ela vai ativar a máquina mais incrível que o homem já conheceu. Essa ideia pode ser mais baseada na fé do que na teoria. Mas alguns acreditam que quando a pedra angular for encontrada e devolvida ao topo da Grande Pirâmide, ela vai liberar uma energia paranormal, talvez forte o suficiente para evitar a aniquilação global. Independentemente dessas sugestões, as pirâmides permanecem como um lembrete sinistro da profecia que foi supostamente feita por seus construtores. Mas, se o apocalipse finalmente vier, o que será dos poucos que sobreviverão a ele? Se todos nos unirmos e conseguirmos passar para o outro lado, tomando o caminho da paz e do amor, essa será, em minha opinião, a mais importante população de seres humanos a ter andado por essa terra. Na superfície, o Antigo Egito parece tão distante do século XXI quanto os textos de 5.000 anos sugerem. Mas só o futuro dirá se essa civilização extinta se projetou pelos séculos para nos trazer um alerta sobre o fim dos tempos.